Fala, meu time! Tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo variáveis aleatórias, mais especificamente a parte da variância de uma função de distribuição de probabilidade, né? Ou densidade de probabilidade contínua. Por que que eu me enrolei, pessoal, em falar função densidade de probabilidade e função de distribuição de probabilidade? Porque ele trouxe aqui a nossa FDP. Hoje eu vou explicar para vocês. Bom, vamos para o enunciado dessa questão. Considerando-se uma variável aleatória contínua x, cuja função de distribuição de probabilidade acumulada é representada por função de x, na qual x pertence aos números reais, e sabendo que a função de x menos 2 menos a função de x igual a 1 é a mesma coisa que x2 menos x1. Como esse x1 e x2 estando dentro de um intervalo de 0 a 1. Conclui-se que a variância de x é igual a... Agora o bicho pega, hein? Bom, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa... Opa! Meus amigos, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, estamos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa... Alternativa A. Ó, pessoal, não sei se vocês perceberam, tá? Mas ele trouxe aqui a nossa função de... Opa, eita, que bagunça que eu fiz. Ele trouxe a nossa função... Deixa eu só fechar meu WhatsApp, pessoal. Pera aí. Pronto. Ele trouxe a nossa função de distribuição de probabilidade acumulada. Pessoal, acumulada ele não precisa falar. Esse acumulado aqui é para quem é aluno dos outros cursos. Mas para quem é aluno aqui do meu curso já sabe o que é essa FDP. Essa FDP não é o que você está pensando, apesar de ter todo sentido. Essa FDP é função de distribuição de probabilidade. Essa aqui traz a ideia, a mesma ideia lá da estatística descritiva de frequência acumulada. Então, pensou em frequência acumulada, dentro da variável aleatória, você vai pensar na famosa FDP. Simples assim. Tudo bem? Perfeito. Bom, ele está querendo a variância. Só que, pessoal, esse FDP aqui ferrou com a nossa vida. Pelo seguinte, porque a gente vai ter que desacumular. Lembra? Isso aqui é uma função de distribuição de probabilidade ou uma frequência acumulada. Então, se ele falou aqui nós vamos ter a função de x, e x está entre 0 e 1, significa que nós temos mais ou menos esse formato aqui. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Para encontrar a função de x, eu vou pegar, né? Eu vou pegar 1 menos 0. 1 menos 0 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Facilitou bastante esse zero aqui. O que eu acabei de aplicar? Acabei de aplicar uma derivada, tá? Então, eu acabei de aplicar uma derivada. É lógico que a banca facilitou a nossa vida, deixando esse zero aqui, tá? Mas se não tivesse zero, tivesse outro valor, aí eu ia ter que calcular a derivada na raça, na prática. Bom, então nós já sabemos que a nossa função de x é igual a 1. Bom, o que nós precisamos fazer, professor? Precisamos calcular a variância. Como que se calcula a variância? Bom, é só você lembrar da estatística descritiva. Você vai ter o somatório do desvio em relação à média, ou então eu gosto de trabalhar com média dos quadrados menos o quadrado da média. Bom, pessoal, vocês observaram a quantidade de informações. É uma questão extremamente difícil? Não, não é uma questão muito difícil. Inclusive, na Polícia Federal, por exemplo, caiu uma questão muito mais difícil do que essa aqui. Bom, mas deixa eu só fazer um convite antes de continuar. Caso vocês queiram, se a professora fala o caso, só se você quiser continuar não sabendo estatística, mas se você quiser aprender estatística de verdade, eu tenho diversos cursos de estatística para diversos concursos, dentre eles Polícia Federal, Câmara dos Deputados, Banco Central, enfim, são um monte, pessoal. É só você acessar o link que está aí abaixo na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Bom, dado o recado, vamos continuar aqui.
Então, a variância, nós temos média dos quadrados menos o quadrado da média. Eu sei que qualquer pessoa com bom senso, o que essa pessoa com bom senso iria fazer? Iria fazer o seguinte, iria pegar a integral que vai de 0 a 1 de x ao quadrado menos função de x, menos o que, pessoal? Menos, deixa eu só fechar aqui, menos a integral que vai de 0 a 1 de x, que multiplica a função de x dx elevado ao quadrado. O que é isso aqui? Média dos quadrados menos o quadrado da média. Só que eu não sei se o professor tem toque, acho que eu tenho toque sim, viu, pessoal? Porque apesar de esse ser a maneira óbvia de se resolver, eu não gosto, não gosto, pessoal. Eu sei, eu não sei se eu tivesse com muita pressa. Com muita pressa eu iria fazer dessa forma aqui que eu passei para vocês. Mas acho que mesmo se eu tivesse com pressa, acho que eu não iria fazer, não. Vai, eu tô enganando vocês. Por quê? Assim como eu aprendi lá na estatística descritiva, quando eu vou calcular a variância, eu gosto de começar primeiro pela média e depois sim eu vou partir para a média dos quadrados. Por quê? Para você chegar na média dos quadrados, a gente precisa passar pela média na estatística descritiva. Aqui não precisa seguir esse padrão, mas eu tenho um vício da estatística descritiva, então vou começar então pela média, depois eu vou elevar a média ao quadrado para futuramente ou posteriormente calcular eu vou calcular a média elevado ao quadrado para depois a média dos quadrados, tudo bem? Então, eu vou começar pela média. Então, a média vai ficar o seguinte, vamos lá. Então, nós vamos ter a integral que vai de 0 a 1, né? De x, para quem não sabe a fórmula, de x que multiplica a função de x dx. Então, nossa média vai ficar, então, x que multiplica a função de x. A função de x nós já descobrimos aqui, que é igual a 1 dx. Então, nossa integral vai ficar de 0 a 1. X que multiplica 1 é o próprio x. Já vou pegar um atalho aqui. X mais 1 vai ser igual a 2. Dividido por 2, vamos fechar nossa integral dx. Certo? Então, nós vamos ficar então com x ao quadrado dividido por 2. E o limite inferior que é 0. E o limite superior que é igual a 1. Bom, substituindo, vamos ficar com 1 elevado ao quadrado dividido por 2. 1 elevado ao quadrado é 1. E 2 dividido por 2. Bom, elevando tudo isso aqui ao quadrado, tá? Que é a média dos quadrados. Então, nós vamos ficar com 1 elevado ao quadrado é 1. E 2 elevado ao quadrado é 4. Então, essa aqui é a média. E essa aqui é a média elevado ao quadrado. Ou seja, essa parte em... Opa! Essa parte em amarelo. Cadê essa parte em amarelo? Perfeito. Agora, pessoal, vamos calcular. Dá no mesmo, tá? É que eu gosto de seguir por essa ordem, mas se você não quiser, pode seguir pela ordem que está aqui. Eu vou calcular a média dos quadrados. Então, vai ficar o seguinte, vamos lá. Vai ficar a integral que vai de 0 a 1 de x ao quadrado, que multiplica a função de x. A função de x nós já sabemos que é 1 dx. Então, nós vamos ficar com a integral que vai de 0 a 1 de x que multiplica 1 é x. Ou x ao quadrado que multiplica 1 é x ao quadrado. X ao quadrado mais 1 vai ficar x ao cubo dividido por 3 dx. Então, nós vamos ficar com x ao cubo dividido por 3. O limite inferior é 0, graças ao bom Deus. E o limite superior vai ser igual a 3. Então, vamos ficar com 1 elevado ao cubo dividido por 3. 1 elevado ao cubo é 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, dividido por 3. Então, isso aqui que nós acabamos de encontrar é a média dos quadrados. Deixa eu ver se eu estou na cor certa. Vou colocar a cor verde aqui, peraí. Então, observa, média dos quadrados e quadrado da média. Agora é só fazer a aplicação dessa formulazinha aqui. Então, a nossa variância de x vai ser igual, então, média dos quadrados, que é 1 sobre 3, menos o quadrado da média, que é 1 sobre 4. Perfeito, pessoal. Vamos ter que calcular o MMC de 3 e 4. Vamos lá. Aqui dá por 2.
3 não dá para dividir por 2, então beleza. 4 dividido por 2 é 2, ainda dá por 2. 3 não dá para dividir por 2, tudo bem. 2 dividido por 2 é igual a 1. Dá por 2? Não, agora dá por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, nós vamos ficar com o seguinte: 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, ficamos com 4 menos 3 vai dar 1 sobre 12. Acabamos de encontrar aqui o gabarito dessa questãozinha aqui. Então, é a alternativa A. E aí, meus amigos, sobreviveram? Bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram realmente aprender de fato, porque não dá para eu ensinar aqui no YouTube, né? Mas caso vocês queiram aprender de fato essa parte de variáveis aleatórias envolvendo função de distribuição de probabilidade, função de densidade de probabilidade, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!